Olá, gente, a paz do Senhor Jesus, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais um Papo de Profeta. Eu já quero convidar você a compartilhar essa transmissão, a mandar para os grupos de WhatsApp que você faz parte, até mesmo os grupos de Facebook em que você está inserido. E eu quero te convidar para um tempo precioso de crescimento, aprendizado e um bate-papo muito descontraído, verdadeiro, natural. A ideia não é engessar a conversa, e você tem acompanhado, tem visto como tem sido, e graças a Deus tem tido uma repercussão positiva. Temos recebido feedbacks pelo Message, pelo direct, pelo WhatsApp até, de pessoas nos trazendo sugestões. E logo mais a gente quer aproximar mais estreitar esse laço de interação. A gente vai sugerir temas e você vai poder opinar e escolher os temas que você deseja que a gente fale aqui, porque a ideia é essa, é a gente te agregar valor e de alguma forma fazer você consumir esse conteúdo que foi preparado com muito carinho para abençoar você, seu ministério, sua casa e a sua vida de uma forma geral, tá bom? Hoje eu tô com ele, eu já quero apresentar sem delongas o meu convidado. Ele tem 23 anos, é casado há 3 anos e é seminarista da Escola Teológica Charles Spurgeon. Ele também é membro da Igreja Bíblica Monte Sião. Eu quero falar com ele hoje aqui, meu amigo, meu querido irmão Leandro Monte. Eu queria que a minha galera aplaudisse esse cara que com muita alegria nos recebeu com muita alegria. Show de bola. E aí, Leandrinho? E aí, Pastor Júnior? Um prazer estar aqui, uma honra muito grande, tá bom? Muito obrigado pelo convite. Legal, cara. A honra é minha, viu, Leandrinho? Amém. Obrigado por ter vindo, aceitado o nosso convite tão prontamente. E fica à vontade, tá certo? Amém. A gente começa sempre assim, mas daqui a pouco a galera manda perguntas. Daqui a pouco o senhor vai se apresentar e vai ser uma bênção. Eu acredito que vai ser um tempo poderoso. Então, já compartilha com a tua galera, gente. Vai ser um tempo maravilhoso. E eu já quero aqui convidar você. Vou dar um minuto para você compartilhar. E a gente inicia. Vai, cuida. Vou dar um minuto para vocês compartilharem aí. Ligeiro bala. Vai. Besta. Tô besta, Leandrinho, ó a caneca, ó. Quem não viu a caneca ontem, ó. Chora. Presente da Cris, gente. Chique. Eu tô todo besta com ela. Glória a Deus por isso. Brincadeiras à parte, tô muito feliz. Você que deseja fazer parceria com a gente, deseja que a gente divulgue sua marca, seu negócio. A live tá tendo um número bacana de pessoas. E a gente, segundo a galera que me auxilia aqui, a gente não tem ficado 1 minuto com 0 pessoas durante a live. Quando a live está acontecendo, né? E o negócio está pegando fogo. Esse número vai crescer, a gente está trabalhando para isso. E a gente quer fazer parcerias para que a gente possa fazer o reino avançar. Tá certo? Mas o intuito primário é te agregar valor e conteúdo de qualidade. Tá certo? Vamos começar? Preparado? Amém. Vamos embora? Vamos embora. Leandrinho, a gente sempre começa do mesmo jeito. Eu peço para que o meu convidado querido se apresente para o público. Por exemplo, eu sei que tem pessoas que vieram aqui porque você estaria aqui conosco. Então tem uma galera que veio por causa de você e nem me conhece. Mas tem uma galera também que veio aqui porque eu divulguei o conteúdo e apesar de não te conhecer, vai te conhecer agora. Amém. Eu queria que você se apresentasse para a galera que não te conhece e está aqui acompanhando o nosso bate-papo hoje. Prazer estar aqui, vocês que estão me acompanhando agora, acompanhando o canal, o Papo de Profeta, né? O Leandro é um jovem normal, é um Isaac, né, na vida. É um Isaac do Abraão, Isaac e Jacó, né? Deus é o Deus de Abraão, porque é o Deus dos grandes, né? Deus é o Deus dos grandes, dos ricos. Deus é o Deus de Jacó também. Jacó é um homem da vida, né? Estragado,
Mas Deus também é o Deus de Isaac. Isaac é um rapaz que nasceu na fé, né? Isaac, você lê a história de Isaac, não vê nada demais, né? Não vê nada demais. Isaac não se prostituiu, Isaac não caiu na gandaia, Isaac não fez nada disso. Mas precisou da graça, né? Como todos precisam da graça. Isaac, muitos que estão me ouvindo agora são Isaacs, né? Não lembra nem o dia que aceitou Jesus, né? Mas o que importa é isso, que todos precisam da graça. Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, da glória de Deus, né? E o Leandro é isso, casado com Nirliane, que é a menina mais linda do mundo, tá bom? E é isso daí, servo do Senhor. Apenas isso, né? Glória a Deus. Seja muito bem-vindo, Leandro, viu? Esqueci. E estou à espera do meu Senhor, né? Que um dia vai rasgar o céu com grande glória e destruirá o anticristo com o sopro da sua boca. Amém? Uau. Então, estou aguardando o meu Senhor. Glória a Deus. Eita. Então, gente, como é, Hervaldo? Glória a Deus. Gente, eu costumo dizer que é gostoso demais, Leandro, ouvir quem tem o que falar. Amém. Leandrinho, gente, ele é dono de uma biblioteca linda, 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 que meu sonho é ter uma biblioteca que nem a tua, viu, varão? Né? Mas eu chego lá. Então, eu conheço o Leandri, o quanto ele é amante das escrituras e faminto por conhecimento, né? A Bíblia diz que por falta de conhecimento de Deus, o povo está perecendo, né? E hoje eu quero falar, já começar esse bate-papo, Leandrinho, falando de como foi que surgiu essa tua paixão, né? Pelo conhecimento, pelas escrituras, né? Por essa tua sede por ruminar, por se aprofundar na Bíblia. Quando foi que você teve esse entendimento de que eu preciso me aprofundar no conhecimento do Senhor? Foi mais por exemplo e por instigação da minha mãe, né? A minha mãe leu a Bíblia inúmeras vezes, ela perdeu as contas. Foi mais de 5, 6 vezes. Um dia ela estava contando 16 vezes. Não sei se ela errou, né? Mas a minha mãe, ela lê muito a Bíblia, leu muito a Bíblia, né? E ela me incentivava muito nisso, né? Me batia se eu não lesse. Então, parte disso vem dos pais, né? Os pais, eles incentivam muito. Tem uma parte muito importante no crescimento ali de leitura dos filhos, né? E agora sim, é o chamado, né? Eu acredito que seja o chamado. Eu tenho forte convicção, né, do meu chamado. E a Bíblia diz que Deus chama alguns para serem professores, né? Mestres, pastores. Uhum. E é um chamado. Agora sim, o conhecimento da palavra de Deus, ele é uma obrigação de todos os crentes, né? Todos os crentes devem buscar aprender da palavra de Deus. Isso Massa. Que eu acredito. Glória a Deus. Que legal, cara, que legal. Então, define aí. Tinha uma pergunta que eu elaborei, eu formulei ela. E eu vou fazer essa pergunta pro Leandro hoje. Ai, meu Deus. E você vê que eu não escrevi nada aqui, né, cara? Uhum. Mas é uma pergunta simples, não é nada. Perdão, gente. Eu queria fazer a pergunta pra ti. Na tua opinião, quero ouvir muito do Leandro. O que. Não assusta, não. Qual. Na opinião do Leandro, qual o maior inimigo do conhecimento, de uma vida profunda em Deus? Para você, qual é o maior inimigo ou a maior inimiga do conhecimento da profundidade? O maior inimigo são os falsos mestres. O crente, ele só não mergulha na palavra de Deus pelos falsos mestres. Boa. Porque assim, ó, quando você vê um pastor de verdade, quando ele vê um jovem que está ali crescendo na palavra de Deus, ele fica alegre. Entendeu? Ele fica feliz. Ele fica assim, olha, poxa, a minha ovelha ali, o meu jovem, ele tá querendo conhecer mais da palavra de Deus. Eu vou ficar alegre, eu fico alegre com isso. Pastor de verdade. Perfeito. O falso mestre, ele vai colocar um grande empecilho nisso. Uhum. Entendeu? Ele vai dizer, olha, não estude a palavra de Deus porque teologia mata. Não estude a palavra de Deus porque a letra mata. Né? Aí já entra numa coisa, né? Porque lá em 2 Coríntios, quando Paulo falou isso, a letra mata. O que é aquela letra ali? A letra é a lei, né? Eu vou até ler, peraí.
Fica à Está vontade. lá em 2 Coríntios, capítulo 3. Será que a letra mata, crente? Vamos ver que letra é aquela, né? Aham. Ó, 2 Coríntios, capítulo 3 Manda. e versículo 3. Ó. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Veja bem. Aham. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensarmos alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então ele tá contrastando aqui a letra com o Espírito, com o Novo Testamento. Aí ele diz, versículo 7, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés. Veja, qual é o ministério da morte gravado com letras em pedras, né? Foi ali os 10 mandamentos, né? A lei de Moisés. Essa é a letra que mata. Nós não somos ministros disso. Nós somos ministros de um novo testamento, o evangelho que desvenda o rosto, né? Então, irmãos, o maior inimigo ali do conhecimento são os falsos profetas, né? O falso profeta não vai querer que você estude a palavra, né? Não vai. Ele não vai querer que você mergulhe na palavra, porque ele vai ser desmascarado, né? Ele não quer. O falso profeta, ele quer pessoas ignorantes, pessoas que não conheçam a palavra de Deus. Eu acho que esse é o maior inimigo. Boa. Você disse que, na tua opinião, o grande inimigo da profundidade em Deus, no conhecimento de Deus, é os falsos profetas. Os falsos mestres. Define pra gente, de uma forma bem clara, né, e simples, sintetiza quem são os falsos profetas, ou quem é um falso profeta, pra galera que talvez, né? Sim, sim. Olha, o falso profeta, Paulo, ele detalhou, ele descreveu o que é que um falso profeta é e o que é que ele deseja. Uhum. O falso profeta, ele deseja no mínimo 3 coisas. Primeiro, ele deseja proeminência entre o povo. Proeminência. Proeminência. Ele está ali para se apresentar, ele quer se destacar entre o povo. Vamos lá, Segundo 3 coisas. Isso. Uma dessas 3 ele quer, ou as 3, ou 2 delas. Primeiro, proeminência. Ele não está ali com interesse, irmãos, na edificação do corpo de Cristo, né? Ele está ali porque ele quer proeminência, né? Ele quer dinheiro, vantagens financeiras. Dinheiro. Né? Então você vê um homem que o interesse primário dele, né? O interesse dele é o lucro. No caso, ele está fazendo do evangelho comércio, como Paulo diz, né? E por último, ele quer vantagens sexuais. Eita. Né? O falso profeta, tem falso profeta que quer vantagens sexuais. Paulo diz que ele chega nas irmãzinhas, Paulo usa essa frase, irmãzinhas com paixões, né? A flor da pele. Uhum. E levam elas para desejos sexuais. Então o falso profeta, ele quer isso daí. Essas 3, ou 2, ou uma delas. Esse é o tripé. Para você achar um falso profeta. Eu identifico o falso profeta dentro desse viés aqui. Veja qual é a intenção dele, né? Ande com ele, veja aí qual é os frutos dele. Você vai ver uma dessas 3, ou 2, ou as 3 mesmo. Show. Muito bom. Tá muito bom. Leandro, cara, tá falando que tu ama a leitura. Qual a importância da leitura, cara, na vida de um cristão, de um pregador, de um pastor? Fala pra mim, você que é um cara que lê muitos livros, tem uma biblioteca linda lá que eu já vi. Fala pra galera, né? Qual a importância em que a leitura afeta, o que ela desenvolve no cristão, de uma forma geral? Eu acho que foi R.S. Sproul. Sproul, assim, o final do nome dele. Eu não lembro. Estou lembrado muito bem aqui. Ele escreveu um livro, eu li uma parte do livro que era Todos somos teólogos. O nome do livro é Todos somos teólogos. Porque o que é teologia? Teologia é o pensar Deus. Né? É o pensar Deus. Você pensar sobre Deus, você já está fazendo teologia. Então, todo ser humano é teólogo. Todo. A diferença é
bons teólogos, médios teólogos ou maus teólogos, né? Mas todo ser humano é teólogo. O ateísta, ele é teólogo? É. Né? Ele é teólogo. Qual é o pensar dele sobre Deus? Deus é fruto da imaginação humana. Deus não existe. Deus é apenas fruto da cultura, fruto do meio ambiente ali do ser humano, do pensar social, antropológico humano. Então, até o ateu, ele é teólogo. Agora, o crente, né? O crente, ele tem a verdadeira teologia. Ele crê no verdadeiro Deus, que é o Deus de Israel, né? Que é o Deus agora dos cristãos. Nós temos o verdadeiro Deus. Então, vamos pensar esse Deus, né? Quem é esse Deus? O que ele quer? Como foi que ele se revelou? Ele se revelou onde? Na palavra dele. Claro, ele se revelou na natureza também, mas a revelação máxima dele foi na pessoa de Jesus, que foi transcrito ali pelos apóstolos e profetas na palavra. Então vamos ali estudar a palavra de Deus. Aí você cospe, né, no prato e diz, não precisa de teologia. Precisa, né? A Bíblia foi escrita em quê? Em grego, hebraico. Teólogos tiveram que traduzir. Então você está cuspindo no prato que comeu quando você diz que não precisa de teologia, né? Perfeito. E outra coisa, todos somos teólogos, como eu falei. Então é muito importante a teologia. Livros são muito importantes. Veja, Deus, ele nos deu a sua palavra em quê? Num livro. Pela escrita. Num livro. Ele poderia ter gravado um CD, né? Poderia ter sido de forma de tradição. A maioria das religiões são tradicionais, né? São ensinos ali, passados oralmente, de pais para filhos. Por que o evangelho não poderia ter sido transmitido assim? Poderia, mas Deus escolheu um livro. E para você ler um livro, você tem que saber ler, você tem que ter cérebro, você tem que ser bom ali no português e tal. Então, é necessário que o crente estude. Você vê ali que nos avivamentos, o que era que os reformadores, os avivalistas faziam? Levantavam escolas, né? Quem foi que criou as universidades? Foram os cristãos, né? Quem foi que criou a escola que a gente tem hoje? Foram os cristãos. Universidades, enfim. A escola dominical. O que é a escola dominical? A primeira escola dominical não foi para aprender a Bíblia, não. Era para o cara que fundou a escola bíblica dominical. Ele tinha um propósito, era ensinar aquelas crianças ali de rua a lerem, né? A ler. Legal, cara. Então, importante. Muito massa. Veja bem, tem pessoas que estão aqui nos assistindo e eles amam a leitura tanto quanto nós. Só que existem pessoas também que não... Eles queriam ter esse desejo, esse apreço, de se esmerar na leitura, no estudo teológico, né? Primeiro que eu tenho um pensamento comigo. As pessoas, elas ignoram aquilo que elas não têm ciência, aquilo que elas não têm conhecimento, né? Você podia até dizer que elas não dominam. Aquilo que elas não dão conta, elas ignoram. É por isso que há essa construção, há esse muro levantado em torno da teologia, né? De forma assim tão negativa, né? Também sou a favor, compacto do mesmo pensamento que o irmão. Mas assim, tem uma galera nos ouvindo que não tem tanto não é tão voltado para a leitura. Sim. Entendeu? Embora a leitura tenha que fazer parte da nossa vida, né? Veja bem, como é que eu aprendo a gostar de ler? Digamos que eu não gosto de ler. Talvez alguém está aqui, eu odeio ler. Como é que eu faço para amar a leitura? Conselho que você dá? Se você tem dificuldade de ler, você vai ler a Bíblia, aí dá sono, né? Dá sono. Muita gente tem sono quando vai ler a Bíblia. Isso. Você tem duas opções. Ou você escuta, né? Tem várias... Porque, na verdade, a fé vem pelo ouvir, né? Ouvir a palavra de Deus. Exato. Você pode ouvir a palavra de Deus. Você pode ir ali lendo um versículo por dia. É tudo costume, né? A prática vira hábito e aqui dali vai entrar em você. Você começa a ler ali um versículo por dia, 2, 3. Mas assim, tem que ouvir a palavra de Deus, né? Tem que ouvir, tem que ler a palavra de Deus. Senão, é impossível. É impossível. Se você não ouvir a palavra, se você não ler, não ouvir, você vai morrer. Você vai morrer espiritualmente. Não tem como, né? Não tem como. Não existe vida dissociada do conhecimento de Deus, né, Leandro? Não tem. Vida cristã, não. Mas no que a leitura me ajuda?
eu ler, eu buscar conhecimento, isso vai me ajudar em quê, Leandro? Você diz do conhecimento de Deus? Em geral, né? Principalmente para nós, voltado para o público cristão, na leitura da Bíblia, lendo bons teólogos, boa teologia, bons livros. E o que é que isso me agrega, me ajuda? Primeiro foi o que eu falei no início. Fala da tua experiência, Pronto, da minha experiência. Vai evitar você crer em mentiras, né? Boa. Muitas vezes a gente crê em muita mentira, sabe? E a gente crê nas mentiras. Paulo diz: são enganados, enganam e são enganados. O Erivaldo deu corda aqui, ele cita uma mentira aí dessas aí. Ele quer jogar fogo no parquinho, ele. Vai, fala uma mentira, vai. Que Pronto. tu acreditou e... Que eu acreditei, não mais que muita acredito. gente talvez se identifique aí. Deixa eu ver aqui. Uma bem famosinha. Uma bem famosa é que você pode colocar Deus na parede, né? Muita gente diz: coloque Deus na parede. Já termine. Exija de Deus e tal. Quando você vai para a Bíblia, você vê que Deus, você não consegue colocar Deus na parede, né? Perfeito. Você vê que o nosso Deus, ele é muito grande. Acho que tem que ser uma parede muito grande. Não existe parede do tamanho de Deus, não, né? Então, Deus, ele é maior do que todas as paredes, né? Ele é soberano, né, cara? Pelo menos isso você aprende na Bíblia, que Deus é maior do que todas as paredes. E que é vontade dele, né? A gente tem gente que tem que se submeter à vontade dele, né? E a vontade dele que tem que ser feita na terra, né? O céu vem para a terra, ou seja, é a vontade dele que tem que ser feita na terra e não a nossa feita no céu, né? É a vontade dele que tem que ser feita na terra. Então, pelo menos isso daí, né? Eu acreditava muito, se eu pagar o dízimo, né? Se eu for fiel ali, Deus vai ter que me dar, é obrigação dele, né? Mas não é. A gente aprende que a vontade de Deus, ela é maior do que a nossa vontade, né? Então, a importância da leitura é isso. Você deixa de acreditar em mentiras, né? Que os falsos profetas inventam para poder ganhar proeminência, para poder ter vantagens sexuais e vantagens financeiras, né? Eu acho que vocês lembram aquela reportagem lá? Daquele senhorzinho pastor que enganou a ovelha dizendo que tinha que adulterar com ela, lembra não? Lembro, sim. Passou um Fantástico, não foi? Passou no Fantástico. Por que aquela senhora ela foi enganada daquele jeito? Por que o marido dela foi enganado daquele jeito? Porque não chegou lá na palavra de Deus e não leu, né? Porque não foi num pastor. Essa é a importância da gente ter pastores bíblicos, né? Pastores que leem a palavra de Deus, né? Não chegou num pastor e não pediu orientações, né? Então é isso, essa é a importância. Legal. E uma coisa muito importante, olha. Manda. Paulo, o último livro que Paulo escreveu foi 2 Timóteo, né? E ele lá com frio, morrendo, sabia que ia morrer. Porque o crente sabe quando vai morrer, viu? O crente sabe. Ele sabia que ia morrer, ele colocou: olha, eu já vou ser derramado como libação, eu já vou morrer. Aí ele escreve: agora, Timóteo, traz para mim a capa e os livros, o pergaminho, traz para mim. Uau. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4. Para que ele queria aqueles livros, né? Aquele pergaminho? Ele queria ler, estudar. Então, até no final da vida dele, ele morreu ali. No outro dia, um dia antes, estava lá lendo, estudando a palavra de Deus, né? E o que é a vida eterna? A vida eterna é uma constante escola dominical, né? João 17:3. E a vida eterna é essa: que te conheçam a ti como o único Deus, né? E a Jesus Cristo. Essa é a vida eterna, né? É forte, viu, irmão? Pega um refrigerante de cima, deixa eu um pouquinho pra já. Essa aqui foi do céu, viu? João o quê, hein? 17? Acho que é João 17. Deixa eu ver Massa. aqui. Pegar Glória aqui. a Deus. Gente, deixa eu me ver se tem perguntas aí, se alguém já fez alguma pergunta interessante. Como é que tá aí, Dieguinho? Tem alguma na live aí? Tem? Quem foi que fez? Deixa eu dar uma olhada aí, deixa aqui, por favor. João 17:3. João 17:3. Ora, a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste, né? Essa é a vida eterna, é conhecer a Deus. Glória ao nome de Jesus. Forte, viu? Muito bom. Deixa eu dar uma olhada aí, como é que tá aí. Qual a tua pergunta, Erivaldo? Manda aí pra ele.
Peraí. Vai. Já que nós estamos falando a respeito de doutrina, teologia, né? Doutrina não, teologia, né? Vai. Sobre falsos mestres, né? Falsos ensinadores. Como identificar, né? A corrente teológica que verdadeiramente vai nos levar ao pleno conhecimento de Deus. Pronto. Ui. Porque nós sabemos que são Difícil. Várias correntes. várias correntes teológicas. Pronto. O que vai diferenciar existem doutrinas que são essenciais, né? Existem doutrinas essenciais e doutrinas periféricas ali da Bíblia, né? Doutrinas que você pode... doutrinas indiferentes. Existem doutrinas essenciais e doutrinas ali que não são essenciais, periféricas ali, né? Fortaleza é a capital, aí tem as regiões metropolitanas, né? A doutrina essencial é Fortaleza, exemplo, viu? Beleza. E as doutrinas ali metropolitanas. Gosto né? desse cara, esse cara é inteligente, hein, mano? Então, quando a doutrina ela tá em Fortaleza, quando a doutrina ela é essencial, você não pode negar de jeito nenhum. De jeito nenhum, porque Boa. daquilo depende a sua salvação, né? Quais são as doutrinas essenciais? Elas estão ali escritas nos credos, no século 2 e 3, né? Tem o credo que diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, né? Creio em Jesus Cristo, seu único Filho. Então, existem doutrinas essenciais: a divindade de Cristo, a existência, a divindade, a pessoalidade do Espírito Santo, a inerrância da palavra de Deus, a volta de Jesus Cristo, são doutrinas essenciais. Essenciais. Né? O Deus Pai Todo-Poderoso, ou seja, que Deus é Pai, tem um Filho, e Deus é Todo-Poderoso, ou seja, não há limites em Deus. Então, quando uma doutrina fere uma doutrina essencial, vai de frente com a doutrina essencial, você tem que negar. Agora, existem doutrinas periféricas, né? Doutrinas periféricas. Qual é a forma do batismo? Essa é uma doutrina que se eu crer de um jeito e o irmão crer do outro, eu vou estar no céu do mesmo jeito que nem ele, né? Eu creio, né? Como todos aqui, eu acredito. É por imersão? Eu creio que é. Mas se uma igreja ali aspergiu, o irmão não é mais crente por causa disso? Se não tiver água suficiente. É isso. Entendeu? Você tem que ter essa perspicácia para saber se a doutrina é essencial ou não. A volta de Jesus é essencial, mas se ele vem antes, no meio ou depois da grande tribulação, é periférico, né? É isso, mano. Então, irmãos, é isso. A gente tem que ver se a doutrina é essencial ou se ela é periférica. É isso que eu creio. Legal. Periférica. Quais são as periféricas? Qual da essencial? Tem tantas. Tô ligado né? aqui, eu tô ligado. Tá ligado? Tem Essencial. tantas. As periféricas. Tu deu ênfase. É claro que Sobre o quê? é mais importante... Fala das doutrinas essenciais e das periféricas, né? Beleza. E as periféricas? Dá um exemplo aí dela. Eu sei que a gente tem que se deter Pronto. nas Vamos lá. essenciais. A forma do batismo. Beleza. Forma do batismo. Eu não digo batismo, eu digo a forma. É aspersão, é imersão, é efusão. O que é efusão? É metade. É a metade, né? Metade na água e depois joga. Qual é a forma do batismo? Segunda. A volta de Jesus Cristo, o arrebatamento vai ser antes, no meio ou depois da grande tribulação, entendeu? Outra doutrina periférica. Outra, Tá falando de doutrinas periféricas, tá, gente? isso. Você que tá entendendo agora, só pra você se situar. Paulo fala de um assim, porque em Romanos capítulo 14, você vai ver, tinha uma classe de irmãos que eram judaizantes. Eles não comiam carne. Eles eram vegetarianos. Eu acho que hoje tem, não sei se hoje tem crentes vegetarianos. Então eles criam que a gente não podia comer carne. E eles exigiam aquilo. Paulo diz, não é assim, né? Se você come carne e a tua fé é assim, não, eu tenho que comer carne. Não posso comer carne. Amém, fica com a tua fé, né? Aí ele fala, tudo que não provém de fé é pecado, né? É pecado.
A Bíblia fala sobre o pudor, uma doutrina essencial. Pudor. Boa. A igreja, o crente tem que andar com pudor. Agora, o que é pudor? Eu quero saber. Essa é a pergunta que eu ia lançar. Né? A irmã, vamos para as irmãs. A irmã, o que é pudor? É usar vestido? Tem vestido que não tem pudor. Né? É usar saia? Tem saia que não tem pudor. Né? Não tem respeito. Então, a doutrina essencial, pudor. E a doutrina periférica, tipo de roupa. Né? O homem tem que andar com pudor. Uau. Calça é pudor? Tem calça que não tem pudor. Né? Tem calça que é apertada e... Né? Não tem pudor nenhum. Não tem pudor nenhum. O short é de pudor? Não. Mas tem short que tem mais pudor do que Tá ouvindo calça. aí, né, Erivaldo? Essas tuas calças aí, viu? Então... Tô brincando, gente. Então, tem vários. Todos os ramos da doutrina, existem doutrinas essenciais, doutrinas periféricas. Aí é sabedoria do alto mesmo, né? Pra você... E bom senso, né? Agora eu vou arengar. Aumenta o som, Erivaldo. Aumenta o som que eu vou encher o saco do Leandro agora também. Vamos botar... Vamos botar, como é que chama, hein? Botar fogo no parquinho, é? Posso, Erivaldo? Vou mandar. Não vou pegar pesado, não. Leandrinho. Pregar e gritar. Pregar e gritar. Pode baixar aí. Porque tem gente que acha que... Até crente, não falo nem dos pregadores, mas tem crente que acha que é isso a pregação. Né? Olha, O que existe a eloquência, né? Você Isso. se empolga e você acaba ali falando mais rápido. Faz parte da homilética, né? A arte de apresentar a mensagem. A homilética é... A homilética é isso, a arte de apresentar, Perfeito. de fazer e apresentar o sermão, a mensagem. Escreve aí, crente. Aí, se você for apresentar uma mensagem, você deve apresentar a mensagem de forma que atrai a atenção do público. Né? Atrai a atenção, você tem que chamar a atenção. Jesus usava parábolas, né? Um dos motivos era para isso, para chamar a atenção. Boa. Né? Então existe sim usar mecanismos, né, que vai chamar a atenção. Agora a gente não pode exagerar. Então não tem problema de eu usar... Não. Agora né? você não pode tirar a atenção. A atenção tem que focar na palavra. Da coisa mais importante, né? É pecado, é até pecado quando você o ouvinte fala assim no subconsciente dele: vale como esse pregador prega bem. Se você usar isso pra chamar a atenção do povo pra você, aí você tá até pecando, viu? Agora sim, se você usa mecanismo pra chamar a atenção pra palavra, aí não. Então aí é foro íntimo, né? Deus que vai julgar as suas intenções. Pois é, o nome que tu usou, como é que o nome que tu usou? Foro íntimo? É um julgamento íntimo, né? Cara, achei mais. Eu já chique, viu, cara? Forte. Mano, gente, vocês não estão entendendo, não. O negócio aqui tá sério, guerreiro. Deixa eu só. Enquanto ele toma. Como um biscoitinho aí, Leandrinho, que eu vou aqui apresentar a galera que tá com a gente hoje aqui. Pra ficar bem polido assim, falar desse jeito, tem que ler bastante, viu? Deixa. Né, não? Ó. Deixa. Gente. Comenta aí se vocês querem que eu bote outra pessoa na bancada aqui. E o convidado no meio, pra gente, né? Ficar mais. A gente equilibrar o negócio aqui. Eu quero apresentar aqui, ó. Os irmãos estão com a gente. Messias Monte tá com a gente. O Messias é o que teu, hein? Meu primo. Mandou um alô pro Messias aí? E aí, Messias? Compartilha aí, viu, Messias? Compartilha. Dá lugar à terra. Deixa eu ver aqui. O Lauro tá com a gente. Amém. Seja bem-vindo, Lauro. Nirliane Silva. Quem é essa Nirliane? Esposa. Nirliane. Manda um alô pra Nirliane aí, ó. Tá lá, ó. E aí, amor? Compartilha. Manda pra todo mundo aí, Nirliane. Tá bênção. Deus abençoe, Nirliane. Obrigado, viu? Fabíola Araújo esteve aqui com a gente ontem. Um abraço, pastorzão. Obrigado por acompanhar a gente e partilhar desse momento tão maravilhoso. Irisma Rocha. Eita, Glória, esse papo é bom. Tá bom mesmo, tá não, Leandro? Tá bom. Deixa eu ver. Alguém comentou aqui. Ah, Nirliane, tá bom demais. Isaías Pimenta. Deus abençoe, Isaías. Isaías tá aí, ó. Ele botou benção, pastor Júnior. Glória. Deixa eu ver aqui. Tereza Cristina. Pai do Senhor. Manda paz pra Tereza aí, Leandro. Pai do Senhor, Tereza. Ô, Glória. Dá lugar, Tereza. Mateus Gonçalves. Deus seja louvado. Deus abençoe, Mateus. Bem, Mateus. Deixa. Pedro Silva tá assistindo. Paz, pastor. Deus abençoe. Deixa eu ver quem mais tá com a gente. Chegou agora pastor Jacó Rodrigues. Paz, meu pastor. Verdade, viu?
Tá forte aqui, pastor. O negócio tá pegando fogo. Ó, o Tony Fernando, manda um alô pra mim. Manda um alô pro Tony aí. E aí, Tony? A Sani Carlin botou assim, ó. Ela é uma das compartilhadoras. É muito conhecimento. Minha irmã. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem mais tá aqui com a gente. Tony Fernando. Ah, Isaías mandou dizer que a mamãe também tá assistindo. Manda um cheiro pra mãe aí. Cheiro. Já começou falando de tu, Cristina, aqui já. Então Deus abençoe Cristina, Isaías, todo mundo, Messias, essa família abençoada. Vamos continuar, né? Amém. Tá gostoso o negócio, né, Valdo? Valdo, tem algum aí? Tem alguma pergunta? Manda. Bolachinha. Continuando na mesma pegada, né? Vai. Vamos tocar fogo nesse parquinho, né? O que é que o meu amado irmão, né, tem a dizer, né, a respeito desses pregadores de hoje que querem muito holoforte para si, mas Deus, né, são vazios, só querem mesmo holofote. Mostra tua cara, bicho. Vai, a pergunta qual é? A pergunta é a seguinte, né? O que é que o irmão acha desses pregadores que querem a glória para si? Sim, o papel do pregador é apresentar o evangelho, né? Apresentar o evangelho e ele tem que fazer de tudo para atenção ser para o evangelho, né? Então, se ele usa qualquer meio para chamar a atenção para si, ele está tirando a glória de Deus, né? Do evangelho, a atenção do evangelho. Então, tudo que você for fazer tem que ser para a glória de Deus, nunca para si, né? Glória, aquele texto lá de Paulo, Glória né? a Jesus. Comer, beber, tudo seja para a glória de Deus, né? Gosto dos puritanos, cara. Porque tudo que eles faziam era pra glória de Para a Deus. glória de Deus, né? Trabalhar, E fazer comida, arrumar casa. Ô glória. É viver diante de Deus, né? Diante da face de Deus. E um Então, conselho para esses novos pregadores aí, jovens que querem se destacar no ministério, né, na palavra, né, que desejam episcopal, né? Dá aí um conselho para esses jovens aí. o conselho é que você deve focar na sua igreja local. Uau! Cole no seu pastor, ajude o seu pastor, caminhe com o seu pastor, porque o crente ele só cresce na igreja local, né? Se você quer ser um pregador, foque na igreja local, pregue para a sua igreja, né? Foque ali na sua igreja, aconselhe os mais fracos, os que estão caídos, grude no seu pastor, né? Grude no seu pastor. Agora, se você quer, antigamente tinha, né? Isso hoje, graças a Deus, acabou, né? É pregador itinerante. Né? Os pregadores itinerantes, que a vida deles era essa: eu quero sair no meio do mundo pregando o evangelho pra crente, olha, pra crente. Então, foque no seu pastor. Antes tinha os evangelistas sim, mas eles eram evangelistas, né? Eles iam em cidade pregar pra descrente. E agora? Quer ser pregador itinerante? Seja evangelista, né? Vá pra uma cidade, vá lá pregar, né? Quem quer multidão? Vá pro ônibus. Pro ônibus, verdade, né? Pro terminal. Chegou a pergunta aqui, ó. Vai. Olha aqui, ó. Erivaldo, vem pra bancada. Quem pode dar glória a Deus aí, irmão? O Messias mandou tu ir pra bancada, viu, Erivaldo? Ó, vamos segurar, vamos dar uma segurada. Vamos trazer o homem. Eu quero a opinião da galera. Eu trago o Erivaldo pra bancada ou não, galera? Pra botar outro cara aqui e o convidado ficar no meio. Vocês que vão decidir aí se eu coloco outro camarada na bancada aqui ou não. Vamos lá. Pastor Júnior, estão querendo bis do Erivaldo. Ó. Já. Laurão, Calbart era liberal? Calbart? Lauro fez essa pergunta. Não. Calbart, ele não era nem ortodoxo nem liberal. Ele era neo-ortodoxo, se chama. Então, o que é isso? Ele tentou andar nos dois, né? Não era totalmente liberal. Flexível, não foi? Tentou ser flexível. Mas graças a Calbart e Charles Spurgeon, o liberalismo não acabou com as igrejas, né? O que é o liberalismo? O liberalismo é teológico, né? O liberalismo teológico, ele não cria no sobrenatural, não cria nos milagres, não cria na inerrância bíblica, não cria na divindade de Cristo,
não cria na soberania de Deus. Olha aí, ó, só nas doutrinas essenciais, né? Aham. Então, o Karl Barth, ele foi uma voz muito forte, muito conhecedor, mas cria na soberania de Deus, cria na divindade de Cristo, mas não cria na inerrância bíblica, né? Então, ele tentou andar ali nos dois, mas não era liberal, não. Ó, a galera tá pedindo aqui, ó. Respondi a tua pergunta, viu, Laura? Obrigado pela interação, guerreiro. Pastor Fabíola disse assim, ó, coloca o Erivaldo no meio, pra ele ir filtrando as perguntas e você vai apresentando. Ei! Pastor, massa. Gostei. Eu quero que o pessoal vai dando ideia aí, gente. Vai sugerindo aí. Eu quero que mais gente aí comente se eu boto ou não o Erivaldo aqui na bancada. Eu quero ver a opinião de vocês aí. Tem uma pergunta aqui, ó. Tony, não sei se ele ainda tá por aí, mas ele fez uma pergunta. Você é calvinista? Eu tenho que ler porque ele é meu vizinho. Aí tem hora que ele diz, tu nem apresenta a minha pergunta. Você é calvinista? Olha, eu não... Calvinista em que sentido, né? Porque existe o calvinista que crê em tudo de Calvino, né? Eu não creio em tudo de ninguém, sabe? Aham. Eu não creio em tudo de ninguém. Ninguém acertou tudo, irmão. Tu acha... Ei, agora... Tu acha que é saudável dar esse conselho pra alguém? Tipo assim... Não aceite tudo de ninguém. Com certeza. Massa. O sábio Salomão falava isso, né? Que a gente tem que filtrar, né? Filtrar as coisas. Boa. Então, eu não creio em tudo de ninguém. Eu concordo 100% só com Jesus também. Exatamente, só com Jesus. Eu discordo de Calvino. Ele cria no P do batismo, que é o batismo de criança. Eu não creio no P do batismo. Não creio na forma do batismo dele também, não creio. Mas veja, só doutrinas que não são essenciais, né? Não creio na escatologia dele, não creio na forma de governo de igreja dele, não creio. Tá vendo? Então eu discordo muito dele, né? Agora, no que tange a soberania de Deus, eu tô com ele, né? E o resto, né? Das doutrinas essenciais, eu tô com ele. Porque ele esteve com os pais da igreja esteve com os apóstolos esteve com Jesus, né? Show. Então eu sou calvinista quando Calvino acerta nas doutrinas essenciais, né? Massa, cara. Mas eu mais Gostei. discordo dele do que concordo, né? Gostei disso. Boa. Ele sabe as sacadas, ele sabe, né? Tem a malemolência, cara. Eu sou penteca, tô com calvinista e nós somos broderagem, irmão. A gente não fica se matando, né? Ó, nós vim agora pra cá pro bate-papo aqui, né? Pro bate-profeta. Tinha um irmão aqui, não vou dizer o nome dele não. Tinha um irmão que não queria que o meu companheiro, o cara que me ajuda na câmera aqui, viesse Campos do Fortaleza. Só porque ele é Ceará. Não vou dizer que era Erivaldo. Era tu, Erivaldo? Então, ó, calvinista e penteca, irmão, né? Fortaleza e Ceará. Mas brincadeiras à parte, gente. Brincadeiras à parte. Olha o comentário do Tony. Tony, pega o microfone para tu responder aí, Erivaldo. Dele, ó. Assim como não havia ninguém mais capacitado de que José para governar o Egito, também não há mais ninguém capacitado do que o Erivaldo para compor essa bancada. Esse Tony. Manda uma, fala aí, vai. Tony, homem de Deus, rapaz, só o que tem homem mais capacitado que eu. Eu sou apenas o conservo seu, Tony. Lauro, amei tua pergunta, cara. Muito bom. É isso, cara, que eu quero. Indica alguns livros. Lauro pediu aí. Indicar alguns livros. Indicação de livro. Pega caneta, papel aí, irmão. Vai, cuida. Indicação de livros. Em que área, né? Qualquer área. Qualquer área, né, Lauro? Livros que te ajudaram, fomentaram a teologia, né, que tu acredita, teu pensamento teológico. Pronto. Eu indico o Deus Pródigo, de Timothy Keller, né? Boa. Deus Pródigo. Boa. Começou bom. Indico os livros de John Piper. Qualquer livro de John Piper. Indico os livros de... Eu sou penteca, eu leio esses caras, né? Viu? Cai por terra, Satanás. Os livros dos puritanos, né? O pastor comentou. Qualquer puritano, pegue e devore, né? Charles Spurgeon, Jonathan Edwards.
Martin Lloyd Jones. Tem Martin o Lloyd Jones, muito bom. pastor A.W. Tozer. Amo, né? amo demais. Ele dizia que ele era o arminiano do Deus grande, né? É muito bom. O Deus crucificado. O cara lê a W Tozer, o cara... Eu não sei como é que fica a cabeça dele depois, não, ama. Um dos livros que também mais me influenciaram foi João 3,16 de Max Lucado. Muito bom. João 3,16 de Max Lucado. Um calvinista indicando Max Lucado, irmão. Muito bom, muito bom. Olha aí, irmão. Compre esse livro, irmão. O cara tá indicando Max Lucado, irmão. Até eu que sou penteca, de vez em quando eu fico... Ele tá indicando Max Lucado. João 3,16. Não tenho nada contra, irmão. Gosto dele também. João 3,16 de Max Lucado. Vários outros. Jovens, eu recomendo Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Quem? Do Norman Geisler e Frank Turek. Não Legal. Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Quando eu entrei no ensino médio, eu fui fortemente abalado com o ateísmo, tá? Foi muito abalado. Baixa só um pouquinho o fundo aí. Tu já sofreu... Já, de fraqueza de fé, né? Já fui muito abalado. E esse livro, ele me ajudou muito, né? Me ajudou muito. Desfaz muitos mitos que a gente escuta no ensino médio. Repete só o livro aí pra galera. Não tenho fé suficiente para ser ateu. A síntese do livro é essa, que é preciso mais fé para você ser ateu do que para você ser cristão. Né? Como é? É preciso mais fé para ser ateu do que para ser cristão, né? Então, eu recomendo muito esse livro. O meu ensino médio também foi desse mesmo jeito, varão. Foi uma época também que a minha fé foi muito disturbada justamente por causa dos ensinos filosóficos, históricos que a gente recebia na época, entendeu? Legal. Show de bola. Gente, a galera tá pedindo o Erival na bancada, viu? Pastor Júnior, convida Pastor Roberto pra bancada também. Eita, glória! Rapaz, o negócio seria aceitar. Eu queria. Mas antes de trazer ele pra bancada, eu queria trazer ele como convidado. Ele já falei com ele. Ele vai ver se vem, quando estiver por aqui em Fortaleza. Mas o Erivaldo aqui já tá quase... por enquanto, eu vou deixar a galera pedir mais aí, entendeu? Qual a ideia aqui? Tu vai ficar por enquanto aí que nem o Lombardi, né? É o Sombra do Ratinho. Só aparece o Sombra do Ratinho só aparece a voz, né? Vai causar expectativa. Vai comentando aí, galera. Algumas pessoas já estão pedindo aqui. Tony Fernando fez uma pergunta. O que você acha de Flávio Josefo? Flávio Josefo, ele foi um historiador do século I, né? Primeiro ou dois, não me lembro. E ele escreveu vários livros, né? 2 deles mais importantes, né? Que foi Guerra dos Judeus e acho que é a História dos Hebreus, né? É isso? História dos Hebreus e Guerra dos Judeus. Ele detalha a parte mais importante, que eu acho, né? Para mim a parte mais importante foi como ele narrou a destruição do templo, né? Como ele narrou a destruição do templo. Então, é mais para conhecimento ali histórico, né? Ele era um judeu, né? Um judeu que serviu ao exército romano. Os judeus não gostam muito dele não, viu? Os judeus não gostam muito dele. Só uma foto aqui, Isaac, uma foto. Mas eu recomendo para um ensino histórico, né? Um ensino contextual ali. É muito bom, muito bom. Muito bom, né? Recomendo. Legal. Olha aí. Ele recomendou, viu, Flávio Josefo? Tony. Manda pergunta. Alguém tem... Dieguinho é um aspirante aí no Ministério da Palavra. E eu quero ouvir uma pergunta do Dieguinho aí pro nosso querido amado convidado Leandro. Pergunta, Diego. Dieguinho vai fazer uma pergunta aqui que pode ser a sua dúvida, né? Só um minuto, Dieguinho. Vamos lá. Show. É uma equipe essa aqui, viu, mano? Câmera, né? O cara sobe no tum-tum do outro. O drone aqui é pesado. Show de bola! Vamos lá! A equipe do Pastor Júnior é fantástica, viu? Fantástica. Como é que os caras estão aí? Acaba no tum-tum do outro bater foto, cara. É forte. Vai, Diegão, manda pergunta. O que fazer em meio a uma batalha espiritual? Boa, muito bom, muito bom. O que fazer em meio a uma batalha espiritual?
o apóstolo Paulo, ele fala de batalha espiritual em Efésios capítulo 6, né? Uhum. E ele diz que a gente primeiro tem que buscar a força que vem do Senhor, né? A força que vem do Senhor, ou seja, buscar o poder que vem de Deus. Como é que eu busco isso? Eu busco isso por meio dos meios que Ele me deu, né? E o apóstolo Paulo, ele vai citando ali as armaduras, né, de Deus. Então, a batalha espiritual é constante, né? A gente vive em meio a uma batalha espiritual. A Bíblia compara a gente como um soldado, como um atleta que está numa carreira, né? Então, a gente está numa guerra. E como eu me importo, né, diante dessa batalha? É me revestindo das armas de Deus, né? Fala um pouco sobre pelagianismo. Lauro Muniz. Só pergunta difícil, né? Olha, o pelagianismo, ele foi uma doutrina formulada por Pelágio, monge ali do século IV. E Pelágio, ele não cria no pecado original. O que é o pecado original? O pecado original é o pecado, é o erro que está dentro do homem, é a distorção dentro do homem que leva os homens a praticarem os demais pecados, com S, pecados. Então existe o pecado no singular, que é o pecado original, e o pecados, né, que são atos, pensamentos, o que brota do pecado original, o que brota da fonte. Pelágio não cria nisso. Pelágio cria que todo ser humano nasce limpo, uma folha em branco, perfeito, como Adão foi criado, né? Como Adão foi criado. A gente não nasce como Adão foi criado, irmãos. A gente já nasce com uma predisposição ali para o pecado. Salomão diz que toda criança já nasce com a astutícia no seu coração. O que é isso? Ou seja, toda criança já nasce doida, né? Toda criança já nasce doida. Então, a criança já nasce com a astutícia no seu coração. Davi disse, em pecado fui formado. Então, Pelágio não cria nisso. Não, o homem nasce puro. O homem nasce limpo. Então, o pelagianismo é isso, totalmente errado, né? A gente sabe que o homem, ele precisa da graça de Deus, desde o ventre materno. Pelagianismo anula a graça, né? De certa forma. De certa forma, sim, com certeza. Então, vamos lá. Tem uma pergunta aqui do meu querido pastor Cleison Salles. Pode ser, pastor, quando é que você vai convidar o pastor Ricardo para estar aí? Mas você, pastor, quando ele quiser vir. Né? Eu vou entrar em contato com ele e eu vou marcar para ele vir, tá bom? Obrigado pelo comentário. Já. Deixa eu ver aqui. Uma pergunta do Fabíola Araújo, pastor. O que você acha? De fora pessoal, né? Tal. O que você acha dessa tamanha diversidade de denominações religiosas cristãs? Assembleia, Batista, presbiterianos e etc. Fruto da diversidade de doutrinas não essenciais, né? Então, a doutrina não essencial, ela leva a isso, né? Leva a isso. E eu acredito, irmãos, que isso é até bom, né? Até bom. É seita que todo mundo é igual, já viu? Quando você vê uma igreja... Mas explica de novo aí. O fato de todo mundo ser igual é o quê? Vem de seita isso. Vem de seita. Vem. Boa, você entra boa. Nos mormons, é todo mundo igual. Roupa, veste igual. Tudo é igual. Muito bom, Você vai no Testemunho de Jeová, eles falam a mesma coisa, é tudo igual, não tem uma diversidade. O Evangelho, ele não crê nisso. O Evangelho, ele dá margem para você ter os seus pensamentos, né? E saber viver ali de forma harmoniosa em meio à diferença, né? Que legal, cara. Imagina, Pedro, ele tinha um pensamento errado e Paulo corrige ele nisso, né? Pedro tinha um pensamento errado. Faz essa citação aí para quem tá assistindo. Em Gálatas, Paulo diz que ele chega para Pedro e corrige ele. Olha, como é que tu, sendo judeu, não cumpre a lei e quer exigir que os gentios cumpram, né? Então, até entre os apóstolos ali existia divergências em questões secundárias. Me escute bem, em questões secundárias.
Boa, gostei disso. Porque as pessoas... nos nossos dias é muito comum a galera tentar padronizar Deus, né? É um Deus... Como é que a gente chama quando a gente vai mandar... Customizar Deus, né? Tá muito em voga, né, isso, né? O povo quer criar uma... É como se quisesse inventar a pólvora, né? E a pólvora já existe, né? Aí a galera sai criando uma série de... Quer fazer a pergunta? Qual a pergunta? Eita, peraí. Quem vai fazer a pergunta é ele. Isaac Sheiknar. Manda. Leandro, no começo da sua fé, teve algum homem que te inspirou na sua fé? Boa. Uou. Uma inspiração no início da tua fé. Pastor, não sei se ele ainda é vivo, não sei. Mas é o presbítero José. Presbítero José, ele foi o meu primeiro pastor, né? Assim, o meu primeiro pastor foi meu avô, né? Junto com ele. Então, meu avô era o presbítero da igreja e ele era o pastor titular da igreja. Então, ele que me influenciou ali a ler a Bíblia, a trazer saudações, né? Como a gente fala. A dirigir os cultos de criança, né? Então, ele foi a minha inspiração, né? Aquele que me motivou lá no início. E eu gostava muito de ouvir ele pregar, né? Gostava muito. Pastor Joel também foi meu pastor, me influenciou muito, né? O pastor Joel, pastor Jean. Então, homens que me influenciaram bastante, né? Legal, cara. Muito bom, muito bom. Eles ouvirem isso, eles vão chorar, viu? Né? São homens de Deus, amigo da gente. Vamos lá. Eu ia fazer uma pergunta, estava aqui pronto. Nessa pegada do Isaac, vou pegar a carona na pergunta do Isaac. Hoje, quais são as suas referências? Hoje, a minha referência... Ou as referências, né? Referências, né? Homens que você admira, Os homens... tem apreço e... Pronto. O homem, assim, de nível internacional, né? Que mais me influenciou foi Martyn Lloyd-Jones, né? Massa. Martyn Lloyd-Jones. Gosto muito. Então, eu recomendo muito Martyn Lloyd-Jones. Ele me influenciou muito, 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 muito. Se você ler o livro de Martyn Lloyd-Jones, você vai... E você vier conversar comigo, você vai ver que eu estou citando ele literalmente. Uhum. Eu gosto muito dele. Legal, cara. Eu gosto muito dele. Uma boa referência. Brasileira, tem alguma? Brasileira? Fora, sim, fora o Bispo Macedo. Bispo Macedo. Rapaz, os pastores que eu convivo, assim, o pastor Júnior, é uma grande referência para mim. Meu pastor, o pastor Iranildo, ótima referência. É isso. E vários outros, eu não vou citar nomes aqui, mas muitos homens de Deus me inspiraram muito. O importante é ter saúde, viu? Ele falou pastor Júnior. Deixa eu ver se tem pergunta aqui, gente. Deixa eu ver. Pastor Gustavo Catiane Suerda. Mesmo a criança nascendo do pecado adâmico, vale salientar que ela vai passar pela dispensação da inocência. Passando pela essa dispensação, vira a dispensação da consciência. Aí sim entra o pecado na vida do ser humano. Aí outra pessoa perguntou, como assim? Você entendeu? Entendi, mas isso daí é pelagianismo, né? Isso daí é pelagianismo. É irmão? É um perfil, é um pastor amigo meu. Acho que o perfil é dele e da esposa. Pastor Gustavo, meu amigo. Irmão, isso daí é pelagianismo. A criança, ela já nasce em pecado. No ventre, ela já tem o pecado na vida dela. E só a graça de Deus para purificar, tá? Só a graça de Deus. Os bebezinhos, as criancinhas, elas, mesmo inocentes, tá? Elas fazem coisas que se um adulto fizer, ele é reprovado, né? A criancinha, ela é egoísta, né? Ela quer ali só pra ela, né? Ela é egoísta, ela quer coisas boas pra ela e não pros outros. Se um adulto faz o que uma criancinha pequenininha faz, mesmo na inocência, né? Mesmo não sabendo ali o que está fazendo,
ele vai ser reprovado por outros adultos, né? Mas, realmente, inocência, não sabe o que está fazendo. Mas a questão não é essa, a questão é que por que ela faz aquilo dali? Porque o pecado já está nela, né? O pecado já está nela. Se uma criança morre naquela fase ali, com certeza ela é salva. Isso não é dúvida, mas é salva pela graça. Não é salvo porque ela não tem pecado, não. Ela é salva pela graça. Glória a Deus. Aumenta a música aí, porque agora eu vou fazer uma pergunta nível hard. Fala lá, ó. Pode usar o microfone, Erivaldo. Completa aí, Erivaldo, vai. Eu acho que a pergunta, né, do amado irmão, né, que ele fez, eu acho que ele poderia estar se referindo mais à parte psicológica, né, da criança, aquele estágio de primeira infância, né? Isso. Olha, ele falou dentro da psicologia. Mas mesmo assim eu concordo com o meu amado irmão. Dentro da psicologia, se você deixar a criança solta, ela é inocente, sei o quê, não deixe ela solta, pelo amor de Deus, porque aquilo que já nasceu com ela vai se desenvolver. Entendeu? Aquilo dali vai se desenvolver e ela não vai ser uma pessoa de Deus. Ela não vai. Por isso a importância do crente, né? Ter os seus filhos ali, pregar para ele, né? Para ele, para ela. Pregue pro seu bebezinho. Há uma importância de Há uma pregar pra importância de ensinar. Criança entende, né? Então pregue para ele, pregue para ela, porque ela vai crescer, ela vai entender a palavra, Deus vai salvar ela. Mas faça também, viu? Não fique só falando, não. Criança é visual. Exatamente. Com certeza. Ensina no caminho. No caminho, né, Leandro? Verdade. Então vamos lá. Gente, aumentei que eu vou fazer aquela pergunta lá, que todo mundo quer fazer, ninguém tem coragem, mas eu vou perguntar. Vou perguntar. Posso fazer agora, Erivaldo? Essa daqui ele queria fazer também. O que é que tu acha da pregação coach? Pregação coach. Ou dos coaches da pregação? Olha. Te vira. Olha, irmão. O evangelho, ele é que nem uma cirurgia, né? O evangelho, ele age no ser humano como uma cirurgia. Um médico, ele faz uma cirurgia. Antes dele curar o médico, numa cirurgia, antes dele curar o paciente, ele vai fazer o que na cirurgia? Ele vai cortar, né? Então, o evangelho primeiro ele fere. O evangelho primeiro ele corta. O evangelho primeiro ele deixa a pessoa numa situação assim Fica terrível. com o microfone aí, viu? Qualquer coisa tu vai aí dando glória aí. Né? Ele deixa a pessoa numa situação sem esperança, né? Depois ele vai dar esperança, né? Depois ele vai dar esperança. Então o evangelho ele é primeiro uma má notícia e depois ele vem e dá uma boa notícia, né? Então primeiro você vê ali em Romanos, Paulo ele diz, olha, capítulo 1. Romanos capítulo 1. Todos estão sem esperança, né? Os gentios não têm Deus, os gentios não têm salvação da sua boca, né? Então ele destrói. Capítulo 2, os judeus também. Capítulo 3, toda a humanidade. Aí depois ele apresenta o evangelho. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida, nos vivificou. Aí isso é Efésios, né? Romanos diz que a graça de Deus, Jesus Cristo derramou o seu sangue como propiciação pelos nossos pecados. Então primeiro o evangelho ele traz uma má notícia. Qual é a má notícia? A situação do homem, né? O homem ele está numa situação terrível. Traz a realidade, né? A realidade. Depois de mostrar a realidade, ele vai mostrar uma saída. Só existe uma saída, que é um caminho, que é Jesus Cristo. Então, a pregação coach, ela inverte isso. Como assim? De que forma? Ela inverte. Ela diz que está tudo bem com você. Ela diz que Deus está alegre com você, que Deus quer o seu bem para você, que você é bom. O homem não é bom, né? O homem não é bom. A Bíblia diz que só existe um bom e é Deus, né? O homem não é bom. Então, a teologia coach, ela não mostra a realidade. Ela não mostra. Isso que eu acho. E o prejuízo? O quão danoso isso é para quem bebe dessa fonte ou dessas fontes, né? O prejuízo é que acaba que entra no corpo da igreja pessoas que não são crentes.
Pessoas que não conhecem o evangelho, não sabem por que estão ali. Né? Você chega e fala, por que você está aqui? Ela não vai saber lhe explicar. Então, a gente acaba que transforma a igreja numa clínica de psicólogos, né? Uma clínica de psicólogos. Mas o ser humano ele tem que entender qual é a fonte de todos os problemas dele. Problema financeiro, problema emocional, problema social, problema... todos os problemas. Qual é a fonte do problema do ser humano? É o pecado. E como se resolve o pecado? Tem que ir na raiz, né? É na raiz, exatamente. Tem que ir na causa do problema, não nos sintomas. Boa, tem que ir na causa e não... Na causa do problema. É que nem um médico que você está sentindo uma dor, você está sentindo uma dor na apêndice, né? Qual é a causa do problema? Ah lá, apêndice. O médico tem que cortar e fazer a cirurgia e tirar aquilo dali. Então quer dizer que tem muita gente que vai vindo ficar pra dando, igreja... vai ficar dando o quê? O que é tratar os sintomas? É ficar dando dipirona, né? Então a teologia do coach, ela paliativo, fica dando dipirona, né? Paliativo, fica dando ali omeprazol, é que se chama. Paracetamol, Paracetamol, então, isso daí. É por isso que tem tanta gente doente, né, cara? Por essa razão, talvez essa seja uma das principais razões pela qual as pessoas não conseguem ter uma vida consolidada em Deus, nas Escrituras. Há tanta gente rasa, superficial, por causa exatamente dessa razão. De eles virem para a igreja porque estão vendendo essa ideia de que venha para cá que eu vou resolver o teu sintoma. Venha para cá que eu vou resolver. E eles têm isso como um fim. O evangelho, ele inclui isso sim. O evangelho, ele Mas isso inclui... não é um fim, né? O evangelho inclui vida abundante no espírito, né? O que Mas é uma isso vida não é abundante? fim, né? Mas não é o fim. O fim é tratar o problema lá, o pecado. Raiz. É a comunhão com Deus. Da comunhão com Deus resulta outras coisas, né? Boa. Muito bom, muito bom, muito bom. Tá gostoso aqui. Glória a Deus. Ó, o cara aqui fez uma... Essa entrevista vai para retrospectiva 2021, Lauro Muniz falando, ó. Meu Deus. Eita, Laura. Gente, não esquece, ó, quem quer ver o Erivaldo na bancada aqui, vai falando aí, vai comentando aí. O pastor Gustavo Suerda, ele trouxe uma réplica que chama, é? É réplica? É. Correto? Até mesmo, ele falou, ó, não temos base para batizar crianças, justamente por conta dessa dispensação, ainda daquele assunto. A criança não faz juízo da sua consciência. Como se arrependerá se não faz juízo de tal razão? Até mesmo porque o batismo é realizado para arrependimento de pecados. Ou então teremos que batizar crianças também, como costumam fazer no catolicismo? Explica isso aí. Pronto. Primeiro, eu não creio no batismo de criança, né? Não creio. Mas, como eu falei no início, né? Mas eu vou tentar desculpar os católicos, né? E os presbiterianos. Tentar desculpar eles, né? Uhum. Vou fazer aqui... Vou tentar defender eles aqui. Tentar defender o indefensável. Você é muito Varão. legal. Olha... Varão, tô virando cada dia mais teu fã, viu? Cada hora, cada segundo. Eles batizam, não é para remissão de pecados, né? Eles batizam para mostrar que aquela criança faz parte da aliança, né? Da aliança. Então, já não entra nesse assunto aí. Agora, assim, quando a pessoa se batiza, ela está mostrando que ela foi salva, né? Ela está mostrando para o mundo, ali para a sua comunidade, que ela foi liberta, foi salva por Jesus Cristo, que ela foi justificada. É isso. E as crianças, por que a gente não batiza criança? Porque a criança realmente ela não vai, como é que ela vai declarar algo que ela não tem consciência, né? O batismo é isso. O batismo não é uma realização de fato, né? O batismo não é uma realização de fato. O batismo, ele é uma demonstração. Você está testemunhando algo que aconteceu. A criança não é batizada porque ela não vai conseguir testemunhar isso. Não vai conseguir. Nem todos que são batizados serão salvos e nem todos que são salvos vão ser batizados. Repete isso aí de novo, como é que é? Nem todos que são batizados vão ser salvos. Porque existem as falsas demonstrações, os falsos testemunhos, né? Novamente, o batismo é um testemunho. E muitas pessoas que são salvas não vão ser batizadas. O ladrão da cruz é o exemplo clássico. Ele foi salvo, mas não foi batizado. Não deu tempo dele testemunhar. Então
Então a gente não batiza criança, não é porque ela não tenha pecado. Ela tem pecado. A gente não batiza porque ela não tem consciência de que ela está demonstrando isso. Ela não tem consciência. É por isso. Chegou uma pergunta aqui, que eu amei ela. Eu quero ver o que é. Como é o nome dele? Da irmã e tal. É o pastor Gustavo. Pronto, pastor Gustavo. A gente batiza, não é porque aquilo dali vai acontecer de fato, né? Mas é porque a pessoa que está sendo batizada, ela está testemunhando para o mundo, né, o que aconteceu na vida dela. Uma criança não vai conseguir testemunhar isso para o mundo. Por isso que é inviável a gente batizar a criança. Mas toda criança, para ser salva, ela precisa da graça de Deus. Teve uma pergunta aqui que se repetiu 3 vezes, mas eu não queria te cortar, né? Vai. Mas assim, e essa pergunta eu me incluo no time que quer ouvir ela, essa resposta. Acho que o Erivaldo também quer ouvir ela. Leandro, pensa em algum dia em escrever um livro? Penso. Quem pensa não só pensa, já deve estar escrevendo alguma coisa. Não. Eu fiz um rascunho, né? Um rascunho de escrever sobre João 3,16. Mas não quero mais escrever. Mas eu penso, mas lá pro final da minha vida. 40 sério? anos, 50 anos. Não quero escrever agora não, para não fazer retratações. Só por isso. Retratações. Né? Porque quando você escreve muito novo, você acaba tendo que fazer Eu entendo. retratações. Perfeito. O Santo Agostinho. Aham. Como é que eu combato o Santo Agostinho velho? É com o novo. Né? Se eu pegar o Santo Agostinho novo, eu consigo combater o velho. Então, talvez você confunda. Se você lê um livro do Santo Agostinho, você tem que ver quando que ele escreveu aquilo. Porque não pode ser o pensamento maduro dele. Entendeu? Tanto que no final da vida dele ele escreveu retractações, né? Que é ele se retratando de tudo que ele falou. Tu que conhece muitos autores. Ei, Aí é chato, né? Opa, é chato. Né? agora a galera pegou o feeling aí da questão das retratações, né? Uhum. É corrigir tudo aquilo que muito novo, ainda imaturo, novinho, né? Ainda. Ele fala, né? Não. É que nem fruto da muito- juventude. Ele É fala que nem isso. muitos pregadores que, tipo, cara, tem hora que eu não gosto de ouvir pregação antiga minha. Né? É bom pro cara ter aquele feedback. Isso aqui eu não tenho o que fazer mais, isso aqui é muito. Tô gritando muito aqui. Mas tudo que vai para um livro vai para a eternidade, né? Isso, só que assim, O livro é uma coisa séria. eu tô trazendo só o exemplo da questão, tipo assim, você vê que tem pregadores que ficam assim, ó. Eles hoje estão repregando o que eles um dia pregaram. É mais ou menos isso, É, né? mais ou menos. E você não quer cometer esse mesmo Não quer, é. da escrita. Mas hein? acontece, tá? Vai acontecer. Mas com isso todos foi muito nós. legal, porque assim, cara, foi muito legal. Por quê? Esse teu toque aí. Porque tem gente que pensa em escrever também, cara. Entendeu? É, E é muito legal, muito legal. Eu também tenho escrito algumas coisas. amém. Mas pra mim, né? Eu penso Pronto, também. Eu pronto, penso. eu vou lhe dar um conselho. Mas dentro da minha. Do campo de ação que a gente tá envolvido. Pronto. Pode falar. O conselho que eu daria, e Manda. até vai servir pra mim também, ó, nem Beleza, pensei nisso. na hora. Se for pra escrever um livro, fale de coisas que você sabe que não vai se arrepender, né? Boa. Pronto. Fale de Show. coisas que você sabe que não vou me arrepender, não vou. Porque eu sei que isso é verdade, eu tenho certeza, né? Baseado na palavra de Deus, que Jesus é Deus, né? Que Jesus é divino. Eu sei que Deus é soberano. Eu sei que Ele é o Criador dos céus e da terra. Então isso você não vai se retratar, né? Gleice fez uma pergunta. Pastor, porque tem amigos meus e pastores que não gostam de pregar sobre o livro de Apocalipse. Pronto. Calvino, ele comentou todos os livros da Bíblia, menos Apocalipse. Eu Menos. acho um dos livros mais cristocêntricos, eu acho. Apocalipse. É. Na minha opinião. Mas aí, fala aí. Pronto. Se você for para cristologia de Apocalipse, se você for tentar ver ali quem é o meu Jesus em Apocalipse, é rico ali. Né? Se você ver quem é o meu Deus em Apocalipse, vou estudar aqui Apocalipse para saber quem é o meu Deus. Você vai ser edificado. Quem é o meu Jesus? Você vai ser edificado. Quem sou eu? Você vai ser edificado. Como é que o ser humano vive? Qual é a atitude do ser humano? Você vê, ó. Puxando aqui né? Você vê que os homens ali foram castigados com chagas. As chagas se abriam. Eles estavam ali recebendo o juízo de Deus. E a Bíblia, em Apocalipse diz assim, ó. Ao invés deles se arrependerem, eles blasfemavam contra Deus. Blasfemavam. Tá vendo como é a graça de Deus? Porque sofrendo ali e na pessoa não se arrependia. É que nem no inferno. No inferno não tem ninguém. C.S. Lewis. Eu recomendo também C.S. Lewis. Massa. C.S. Lewis diz que o inferno é trancado por dentro. A tranca do inferno é por dentro. Por quê?
A Bíblia diz, quem é sujo se suje mais. Lá no inferno, o pecado corre solto. Não há restrição de Deus lá no inferno. Então, os homens blasfemam contra Deus. Não existe arrependido no inferno. Não existe pessoas arrependidas no inferno. Todos que estão lá são orgulhosos porque cometeram o que cometeram. E ainda estão praticando pecados agora. Então, o pecado lá está sendo cometido 24 horas. Lá não tem hora, claro, é eterno. Então, é isso. Então, se você for tentar achar essas doutrinas no livro de Apocalipse, ele é recheado. Agora, se você for querer saber a dinâmica, né, a escatologia, se você quer saber o passo a passo, irmão, é difícil. Arrasta pra cima. Apocalipse é difícil mesmo. É complexo. É difícil. Eu já mudei de opinião 3 vezes. Então é difícil mesmo. Recomendo o pastor Napoleão Falcão, muito bom, Apocalipse. Napoleão Falcão, ó, recomendação do Varão. Ó. Ele tem um livro de comentário de Apocalipse muito bom. Então... Tu tens ele? Oi? Tu tem ele? Tenho não. Já vi ele falando e assisti já um congresso do pastor Napoleão Falcão. Ele trazendo do livro, né? Assisti o congresso, são 6 aulas que ele deu e é muito bom. Ele é fera demais, cara. Já discordei dele, agora voltei a concordar. Então, Apocalipse é complicado, tá? É complicado. Talvez até o fim da minha vida eu vou concordar e discordar várias vezes. Mas é isso. Gente, deixa eu ver aqui. Fabrício, eu queria que tu mandasse uma aula pro Fabrício. Fabrício que era lá do Seta lá com a gente, naquela época lá. Fabrício? Que toca baixo. Fabrício. Né? Grande servo de Deus, esse Leandro. Manda uma aula pra ele. Lá, Fabrício. Saudade. Vamos lá. O Lauro disse assim: sou fã desse cara. O Lauro falou aqui agora. Do Fabrício? Não, de tu. O Lauro falou contigo. Eu sei. Sou fã desse cara. Ele é humilde, viu, Lauro? Já estamos caminhando pro final. Tem mais nenhuma pergunta aqui? Já foram 1h30 de programa, gente. Vamos lá. Vamos pro momento dos finalmente, né? Eu penso que é um dos melhores momentos também. É o momento que você vai falar de um dos piores momentos da tua vida. Geralmente falando, vai partilhar isso com a gente. Obviamente, se você quiser repartir isso com a gente, ele vai dar o zoom lá e você vai trazer essa palavra aí. É a última pergunta que eu quero fazer. Depois que você me responder essa pergunta, você vai trazer uma palavra para a galera que está assistindo. A gente sempre finaliza com a palavra do convidado. Você vai deixar uma palavra para a galera que está nos assistindo e vai orar pelas pessoas e a gente finaliza a live. Beleza? Amém. Mas antes você vai só responder essa última pergunta. Qual foi o pior momento na tua trajetória até agora, né? Obviamente. Desafio. Vou citar três momentos na minha vida. O primeiro foi assim que eu entrei no ensino médio, já até comentei aqui. Eu passei por uma depressão espiritual muito grande, né? Muito grande. É pra chorar mesmo, né? Então eu passei por uma depressão espiritual muito grande. Como é que eu sei se é depressão espiritual ou se é emocional? A depressão espiritual, ela tá mais relacionada com fé, com coisas espirituais mesmo, sabe? Então eu tava... Porque a depressão que tu tá comentando, a física, ela é no físico mesmo, né, da pessoa, tal. A cabeça afeta o físico e tal. Então eu tava numa depressão espiritual muito grande, moço. Eu desacreditei mesmo, né? Assim, tava a caminho do ceticismo total. Tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 14, 15 anos. 23. Tempo atrás. Então, irmãos, eu fiquei muito triste. Eu ia pra igreja e não... orava e será se tem alguém mesmo me ouvindo, tá? Será se existe um Deus lá mesmo e tal? Então eu olhava, será se a gente está sendo enganado? Então, coisas simples, né? Coisas simples, mas que me afetou muito. Então foi um ano. Um ano completo. Foi o primeiro ano de ensino médio completo. Então, eu fui falar com o meu pastor e ele não soube me responder várias coisas, né? Não soube. Aí ele ficou olhando pra mim e disse que ia orar por mim. Eu saí lá desapontado e tal. Isso o quê? Que ia orar por mim. Eu saí desapontado e tal. Mas na outra semana ele me deu um livro, que foi justamente esse. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Ele me deu esse livro e olha, lê esse livro aí, por favor. Aí eu li todinho. E Deus usou aqueles autores ali para reestabelecer minha fé, né? Estabelecer minha fé. E hoje eu tenho fé plena no meu Deus. O
graças aos autores ali, graças ao Senhor, que usou aqueles autores, que usou o meu pastor na época. Então, esse foi o primeiro momento ruim na minha vida. Segundo momento ruim na minha vida, ruim não, extraordinário, bom demais, foi quando eu dirigi uma igreja, né? Assembleia de Deus, aqui no bairro mesmo. Então eu passei 1 ano e 6 meses Como dirigindo. foi a experiência de pastorear? Tremenda, tremenda. Deus me mostrou ali que aquilo é a minha vida, né? Aquilo é a minha vida. Aprendi muito, aprendi como tratar pessoas, né? Abriu meus olhos para o ministério pastoral. Então, muitas coisas que eu discordava antes, agora eu concordo. E assim, foi o melhor tempo da minha vida, foi os 1 ano e 6 meses que eu passei na igreja. E o terceiro tempo que me marcou, que foi ruim mesmo, foi quando eu me descoliguei da Assembleia de Deus, né? Me descoliguei da Assembleia de Deus, não por questões essenciais, mas por questões periféricas. Mas então, Leandro, por que tu saiu? Porque era demais. Era demais. Então, eu não sou a favor do ministério feminino, né? Do ministério pastoral feminino. A mulher, ela pode ser tudo na igreja, menos cargo de liderança que Deus reservou para os homens, né? Perfeito. A mulher pode ser líder do universo, a mulher pode ser líder da empresa, a mulher pode ser líder de tudo, menos do homem. Menos do homem, do marido dela, né? Só não pode, ela pode ser líder de tudo, de outros homens pode, só não pode ser marido do esposo dela, né? Desculpa, irmãos, líder do esposo dela. Então, esse atrito que deu, eu saí logo para não ter muito atrito, né? Então foi muito terrível na minha vida mesmo, muito terrível. Mas graças a Deus o Senhor me sustentou e eu estou aqui em pé. Graças a Deus, não tenho nada contra ninguém, né? Legal. Só contra os falsos profetas. Eu vontade de pegar um pedaço de pau e Ele esforça tanto a ler o texto que a letra geme, né? exatamente. Boa. Ei. Então eu não gosto, quando eu crio um ranço com alguém que ensina doutrinas erradas, né? Justamente eu creio que está vinculado ao meu chamado pastoral isso. Legal, cara. O pastor ele tem que ter dois instrumentos, a vara e o cajado, né? Calvino dizia isso, né? Dois instrumentos, um para chamar as ovelhas para perto e o outro para Afugentar, né? espancar os lobos, né? Isso aí. É isso. Calvino disse isso, gente. Legal. Leandrinho, pensa em voltar a pastorear? Sim, com certeza. Pensa. O meu plano de vida é esse, né? Tu ama pastorear, cara? Gosto sim. Aí agora como eu sou novo nesse novo ministério agora, aí eu tô só aguardando, né? E a nova experiência nessa igreja que você faz parte agora, como é que tá sendo? Depois dessa transição e tal, se adaptar, se adequar a um novo DNA de igreja e tal. É complicado, porque a Assembleia Como foi de pra Deus... ti essa transição? Pronto, a Assembleia de Deus e o movimento pentecostal, né? Ele tem uma coisa muito boa, que é o fervor, né? O fervor, e tá ali mesmo. E é o fervor de, tipo assim, de gritar e tal. A música alta. E lá não. Lá é mais... Não preza muito por isso, que é um defeito e tal. Mas é isso, a gente se acostuma, né? A gente se acostuma. Tu é um calvinista quase penteca, né? Sou. Leandrinho, me diz uma coisa, cara. O conhecimento faz a gente amadurecer, né, cara? E respeitar, né? Apesar de discordar, né? De linhas assim, até periféricas, porque tem gente brigando por coisa periférica. Cara? E eu acho que o conhecimento de Deus, a leitura, se associar a pessoas de Deus, a homens experientes, experimentados na obra, que vivem de fato aquilo que pregam, que prezam pela sã doutrina, né? Essa associação, esse relacionamento com pessoas de uma teologia saudável, bíblica, cristocêntrica, fez a gente muito rápido e ainda que muito novo, né, cara? Abrir a mente para algumas coisas que são essenciais e separar nelas, né, daquilo que é periférico. Verdade. E eu louvo a Deus, cara, por gente jovem como a gente, né, que tão rapidamente, eu sei que o crescimento ele é progressivo, a gente vai crescer muito mais ainda, né? Mas, cara, eu fico muito feliz quando eu vejo um cara com a cabeça que você tem, pé no chão, sabe, com a mentalidade que você tem, com a visão de reino que você tem, né, se eu posso falar assim. Amém. E eu respeito pessoas de opinião. Quando eu falo opinião, não é opinião, aquela opinião vazia, né?
pouca. É a opinião fundamentada na Bíblia, cara. Eu amo gente que ama a Bíblia, velho. Gente que não negocia, gente que tem a Bíblia como... Eu vejo isso, cara. Amém. E eu respeito, mas assim... E apesar de novo, jovem é homem, né? Aqui, ó. Então, Leandrinho, obrigado por ter aceitado o meu convite. A live, cara, tá muito boa, tá movimentada. O povo tá amando, os comentários muito positivos aqui. E eu tô muito feliz, cara, de poder partilhar desse momento aqui contigo para essa galera que tá assistindo e levar esse conteúdo massa. Entendeu? Equilibrado, maduro. Eu queria que você deixasse uma palavra para as pessoas. Quem é? A última pergunta. Olha, vem lá, quando é bom assim demais, o povo fica com isso. Última pergunta. Olha aí, ó. Essa daqui foi para fazer média. Como foi que você conheceu os dois, Os dois amores da tua vida. Primeiro Deus, né? E a esposa. Pronto. Deus, Ele quer saber, o Isaac, ele quer né? casar. Deus foi, como eu tô falando, a minha família, ela foi, a minha Bota mãe, pra né? lá. Ela me criou, Pra lá, no, bota. me criou ali no meu evangélico e tal, ouvindo sempre a palavra de Deus. E em algum momento da minha vida, que eu não vou saber explicar qual foi, né? Mas eu passei a crer em Jesus Cristo, né? Passei a crer em Jesus Cristo, fui salvo e aí eu o amo de todo o coração, né? Agora, Tcharam, tchan. A mulher agora. a minha esposa, o pastor Júnior conhece, Conheço. a gente sempre foi da mesma igreja e ela é dos jovens, eu também, e pronto. Sabe, né? Gostar, ninguém explica, né? E tal. A gente começa a gostar da pessoa, não sabe explicar como. E a gente começou a conversar pelas redes sociais, passamos a estudar juntos, né? Estudamos juntos na mesma escola. Fomos ali criando vínculos de amizade e pronto, aí eu comecei a gostar dela. Fui falar com os pais dela, né? Primeiro eu pedi o meu pastor na época, pedi o pastor Vilmar na época, pra namorar com ela. Ele liberou, depois pedi o pai dela, a mãe dela e pronto. Depois pedi a ela, brincadeira, pedi primeiro a ela, né? O grande amor começa com grande amizade. O Erivaldo perguntou. Sim, com certeza. Eu senti um negócio assim diferente nessa pergunta aí, ó. Um grande amor começa com grande amizade? Sim, com certeza. Primeiro você cria... O primeiro passo do amor, ele é uma admiração. O primeiro é que você admira ela, admira a pessoa. Mas você admirar não quer dizer que você está apaixonado, né? Eu posso admirar pessoas que eu não gosto. Mas o primeiro passo é a admiração. Me admiro. Depois existe links, como é que se chama? De igualdades. Como é que se chama? Oi? Não, Vocês se identificam. Você se identifica com a pessoa em várias coisas. Quanto mais aspectos você se identificar, melhor, né? Quanto mais aspectos você se identificar, melhor. Mas às vezes a gente se identifica só em uma coisa, não importa. Não pode assim, às vezes é só o evangelho, eu me identifico com ela porque ela é crente, né? Pelo menos isso tem que ser, né? Biblicamente falando, a pessoa que a gente vai gostar precisa ser Amar evangélica. Jesus. Então, primeiro admiração, depois links, né? Você se identifica com a pessoa e o básico é Jesus Cristo. Então, você identifica com ela, depois você começa a gostar dela mesmo, com o amor que não é só amizade, né? Legal, cara. Aí vem a confiança e o amor de verdade mesmo, ele é durante o tempo, né? E o amor não é sentimento, gente. O amor não é sentimento. O amor Não é sentimento. Não é. O sentimento é paixão, né? O sentimento é gostar e tal. O amor, são atitudes mesmo, né? São atitudes. Claro que eu não vou casar com alguém que eu não tenho atração, né? Não tenho interesse, né? Então, todo mundo tem o seu tipo de homem, tipo de mulher. A minha equipe tá toda de boca aberta aqui quando ele começou a falar de relacionamento aí. Claro que a Bíblia manda a gente amar todos, né? E a mulher principalmente, né? A mulher e o homem principalmente. E você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. É muito forte isso, né? Como Cristo. O jeito que eu trato a minha esposa, isso interfere até na minha oração com Deus, né? E tal.
Então, o amor ele vai se criando. O amor é negação, é negar a si mesmo, né? Você tem que negar a si mesmo para poder amar. E é isso daí, foi assim que eu conheci minha esposa. A parte mais terrível foi quando eu fui pedir os pais dela, né? Foi, cara. É, né? Pois é. Então vamos finalizar. A gente tem 7 minutos aqui, Leandrinho. 7 minutos é muito tempo, né? Mas assim, eu queria que tu deixasse uma palavra para os irmãos que estão nos ouvindo, acompanhar essa live até agora. Deixa uma palavra para esse pessoal. Em seguida você vai orar por eles e a gente vai findar essa live. Antes eu quero agradecer a Deus, louvar ao Senhor por sua vida, por cada compartilhamento, por cada comentário, por cada pergunta. Que Deus te abençoe. Depois corre lá no canal, se inscreve, compartilha, curte, manda para alguém. E eu quero te agradecer. Amanhã nós não temos papo de profeta, tá? A gente só vai ter segunda-feira. Segunda, quem vai estar com a gente é o pastor Sergiano. E eu quero convidar você para estar com a gente. Terça, não temos. Quarta, retornamos com o pastor Adalto Reis. Então a segunda tem Sergiano. Quarta, Adalto Reis. E a semana está recheada de convidados especiais. Adalto vai lançar aqui o seu single, o seu EP. Ele vai lançar uma música amanhã no YouTube às 6 da noite. E quarta-feira ele vai estar aqui falando desse trabalho dele, tá certo? Leandro vai deixar a gratidão dele de estar aqui com a gente, falar suas últimas palavras, vai deixar uma reflexão pro pessoal e a gente finaliza. Manda bala aí, Leandro. Amém. Olha o zoom na cara do meu convidado aí. Queria dizer que se você está ali querendo crescer na graça, no conhecimento, não deixe que o conhecimento ele enche você, né? Infle você de orgulho. Se você está vendo ali que o seu conhecimento está lhe afastando da comunhão da igreja, está lhe enchendo de orgulho, pare, né? Reveja e tal. Porque o conhecimento é para isso, é para a edificação da igreja, do corpo de Cristo, tá bom? E essa é a palavra, vamos orar. Pai, muito obrigado. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento especial em Tua presença. Obrigado pelo pastor Júnior. Obrigado pelos irmãos. Te peço, Senhor, que o Senhor abençoe esta igreja. Que o Senhor faça uma obra extraordinária aqui nesse local. Que este bairro, Senhor, venha ser fortemente impactado, influenciado por esta igreja, por esses irmãos congregados nesse local. Deus, muito obrigado por esta rica oportunidade, por esse presente maravilhoso. Senhor, eu te oro, leva-nos em paz. E os irmãos que estão em casa, que o Senhor abençoe a todos. Que o Senhor dê um final de semana abençoado. Amanhã, um início de semana também abençoado. Em nome de Jesus, amém.